Agora à tarde eu vi um inflamado debate aqui sobre o Lula e alguém até me sugeriu via rede social para que eu entrasse no debate também. Já falei que eu não vou tratar mais do caso do Lula, porque o caso do Lula é caso de polícia, não é mais de política. Então, me abstenho de entrar nesse debate. O Lula é com o Moro. Mas, senhor presidente, nós estamos agora tratando de um assunto da mais vital importância para a vida do país. E eu preciso tratar ele de forma a esclarecer e desmentir, sem dourar a pílula, mentiras. E eu fico até vezes me perguntando, senador Lazier, o que seria do Partido dos Trabalhadores sem a mentira como alicerce? Aliás, nem existiria, porque se construiu na mentira, construiu um castelo de cartas que desmoronou. E desmoronou por quê? Porque o alicerce era de barro, talvez de areia, porque mentem como método. Eu ouvi agora, hoje aqui, uma senadora dizer que se propôs, que enquanto os Estados Unidos está criando o BNDES, aqui no Brasil se propôs acabar com o BNDES. Eu não sei, eu gostaria de perguntar, me ajude aí quem estiver nas redes sociais, alguém ouviu falar em acabar com o BNDES? Ninguém nunca disse isso. Aí cria-se uma premissa falsa e constrói um discurso sobre ele. E diz, olha como esse governo está querendo destruir o Brasil. É mais ou menos assim. Hoje vieram aqui falar de Gedel. Vieram falar do governo, disso e daquilo. Ora, todo dia a Polícia Federal estava na cola de um ministro. Teve um ministro aí que foi pego em clara obstrução da justiça. Nenhuma palavra foi dita aqui. Agora, mas é assim, é mentira e apontar o dedo. É a principal marca desse partido. E aqui está dizendo o seguinte, combatendo a todo tempo a austeridade. Que como se o país tiver austeridade nas contas, se for responsável com as contas, o Brasil vai se destruir. Ora, talvez a austeridade ao extremo faça mal. Diz que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Agora, nós precisamos de alguma austeridade. Eu achei reveladora ontem o senador Romero Jucá, que preside essa sessão. Foi lançado um livro de um jornalista que acompanhou os bastidores ali do Palácio do Planalto recentemente. Ontem estava em todos os jornais. Mas uma parte do livro, quero ler esse livro, inclusive. Ele disse o seguinte, que a presidente tinha quase um mantra, minha despesa, minha vida. O lance era despesa, despesa, no sentido de acelerar a economia. Ora, eu duvido que o próprio Keynes, que deve estar se revirando cada vez que um senador cita ele aqui, aconselhasse que o país vivesse eternamente no modo contínuo. Porque eles entenderam o Keynes errado. Entenderam o Keynes errado. Entenderam como se fosse a descoberta do modo contínuo, que o governo vai ficar eternamente alimentando a economia a cada momento que ela se dê mais. Fala-se aqui o tempo inteiro sobre as políticas anticíclicas. Senador Ataíde, o senhor entende muito melhor do que eu, Vossa Excelência é um conhecedor da área, Vossa Excelência sabe que não é possível. Isso nem a física explica isso. Como é que você vai poder alimentar o tempo inteiro e fazer a economia girar no modo contínuo? A economia não é assim, eu tenho vontade política, eu resolvo. Eu tenho vontade política, eu vou lá e abaixo o juro. Eu tenho vontade política, acabo com as despesas, abaixo a conta de energia. O resultado disso ficou claro quando quebrou o setor energético, quando quebrou a economia do país. Não vamos fazer acesso ao crédito sem limite, foi falado aqui. É só dar crédito. Coloca o dinheiro na mão dos pobres e vai acontecer a economia. Isso foi feito. Foi feito, senador Lazier. Foi dado crédito. E sabe o que aconteceu? Isso tem um limite, isso tem um teto. Chega um momento que as pessoas se endividam e não vão comprar mais. Sabe o que aconteceu? Os pátios das montadoras ficaram abarrotados. Não tinham mais para quem vender.
Foi feito isso com os caminhoneiros. Crédito a não acabar mais. Sabe o que aconteceu? Encharcou-se o mercado de transporte com 300 mil caminhões além do que a demanda exigia. A oferta foi grande demais. Sabe o que aconteceu? Os caminhoneiros, quase houve uma greve geral, porque os caminhoneiros não estavam dando, não deram conta de pagar. E o setor de transporte está quebrado. Então, não funciona assim a economia. Bom, mas o milagre do crédito, enquanto os bancos privados perceberam que a economia não ia bem, eles puxaram o flap. Puxaram o flap com relação ao crédito. O que é que a presidente fez, senador Ataíde? Forçou Caixa Econômica, Banco do Brasil, dá crédito. Mas chegou no momento que as pessoas não pegavam mais crédito. Quem começou a pegar crédito? A turma que já não tinha, que já estava arrebentado mesmo e que maus pagadores. O resultado foi hoje. O Banco do Brasil teve que fechar 800 agências no país inteiro hoje. Está em todos os sites, em todos os jornais. 800 agências. Está falando que é 400, mas as outras vai ser postinho, fechadas. Sabe por quê? Porque o governo, na política de crédito, forçou os seus bancos a espalhar crédito. Créditos podres. Agora os bancos estão precisando enxugar. E aí, vem um senador aqui e disse, olha, falaram que a economia ia melhorar. E já a economia foi piorar. Não, isso é rescaldo ainda, é inercial. A Petrobras deu um prejuízo esse ano de 16 bilhões. É inercial, é o resultado ainda do que arrebentou. Aliás, mais uma mentira. Teve uma campanha, senador Zé Perrella, que foi feita em cima da Petrobras, que iam quebrar a Petrobras. Eles foram lá e quebraram a Petrobras. E eu não vou entrar nem no passadinho, nessas coisas e no que a Lava Jato está apurando. Estou falando só na gestão. Bom, aí vem uma questão que eu não consigo entender. Eu fiz um curso de matemática, mas eu talvez precise voltar para a escola. Porque eu fiz 2 faculdades, já vi que, aqui no Senado, já vi que vou ter que voltar para a escola nas 2, senador. Primeiro, naquele fatiamento que eu vou ver que teve do impeachment, eu notei que eu vou ter que voltar para fazer outra faculdade de Direito. E agora, o de matemática, eu vi que também vou ter que voltar. Porque eles dizem o seguinte, se os gastos aumentam, e aqui eu vou falar para a dona de casa, se o gasto está aumentando na sua casa, você faz o quê? Você já arrumou mais um emprego, você já fez de tudo. Chega um momento que você vai fazer o quê? Qualquer lar vai fazer, vou baixar, vou começar a controlar os gastos. Aqui não, eles falam que o problema está no aumento de receita. Vamos aumentar a receita. Aumentar a receita como? Aumentar a receita como? Se não tem quem quer investir no país porque não sente confiança. Eu li uma notícia hoje que o próprio Japão puxou também. Não quer investir, a Honda tinha quase 1 bilhão para investir aqui, puxou, falando, vamos ver como é que fica. Vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Então, é um terrorismo o tempo inteiro. E aí eu digo, eu nunca vi ser tão hábil para apontar o dedo aos outros. Aponta o argueiro que está no olho dos outros, mas não retira a trave que está no seu. Eu vi agora há pouco uma das maiores injustiças cometidas aqui contra, e aliás é repetidamente feita essa injustiça aqui, porque querem atingir o Aécio e sempre atacam o senador Zé Perrella. Senador Ataíde, aconteceu um fato que é notório conhecimento de todo o Brasil. Enquanto o PT morre de medo de escutas, esse senador que está aqui foi salvo pelas escutas. Sabe por quê? A Polícia Federal fazia escuta, senador João Romero Jucá, e descobriu uma quadrilha tentando cooptar um piloto de algum empresário que não usasse tanto a aeronave para poder fazer transporte de cocaína. E a polícia acompanhou desde o início o que a quadrilha estava tramando. De repente, nas gravações, escutam. Não, tem um senador que quase não usam. Vamos aliciar o piloto dele. E aliciaram. E começaram a fazer. E a polícia gravando tudo isso aí. Quando fizeram a apreensão, a polícia nem chamou o senador Zé Perrella para ser testemunha. Porque sabia de antemão que ele nada sabia.
Tem gravações que mostravam que tal dia não pode porque o senador vai estar aí, senão vai descobrir, vai sujar para o piloto. O que aconteceu? E o PT sabe disso, porque tinha o Ministério da Justiça, tinha a Polícia Federal e tem tudo. Mas não, acusam, sem dó nem piedade. E aqui, a gente, cada vez que acontece uma coisa com o Partido dos Trabalhadores, o problema é que a gente luta esgrima e eles lutam UFC, vale tudo. A gente respeita o momento e tudo, mas não tem dó. Eu vi o senador Zé Perrella aqui ser maldosamente acusado agora há pouco, sendo que se sabe a verdade. Isso é descortesia, deselegância, maldade pura. A mesma coisa faz o tempo inteiro com essa PEC. Espalhar mentira. Sobre a reforma do ensino, mentira. Sabe por quê? Porque perderam as ruas. Esse partido foi o que mais cuidou dos pobres, o Lula foi cuidar dos pobres. Gente, vamos lá. O sujeito, o senador Romero Jucá, o sujeito que tem dinheiro, eles falam o tempo inteiro, estão querendo aqui proteger a banca, o rentismo, os ricos. Ora, os ricos nunca foram protegidos como no governo do PT. E mais, o rico, ele sempre é remunerado acima da inflação, porque ele sabe controlar investimento, ele está sempre sendo remunerado, ele empresta para o governo, ou empresta para quem que seja, ou faz outra coisa, mas ele se livra da inflação. Agora, a inflação que o Partido dos Trabalhadores criou, essa arrebentou com o pobre. Mas aí usa o pobre como biombo. É maldoso, é maldoso. Se tiver um inferno, sinceramente, o PT não vai para o céu.